Olá, hoje nós vamos fazer uma meia calça infantil, máquina e frontura. Coloquei aqui na parte da máquina 72 agulhas. Vamos trabalhar em malha aberta, todos os pontos na máquina, todos os pontos na frontura. Primeiramente eu coloco os pontos que eu quero da máquina, depois chamo as agulhas da frontura. Observo que elas não se esbarrem uma na outra. Se elas estão se esbarrando, venha na lateral da máquina. Você tem o botão P, H. Se ele está numa posição e está esbarrando, puxa o botão para outra posição. Assim você tem um encaixe perfeito e elas não quebram, elas não se enroscam quando passar o carro com a malha. Sempre me pergunto, é no P ou é no H? Verifica na tua máquina se elas estão se encaixando, como aqui, uma encaixa no vazio da outra, ou se elas estão se chocando. Quando você chama a agulha da frontura para cima, elas se esbarram. Se estiver se esbarrando, vai naquela alavanca na lateral e ajusta minimamente até que elas deixem de se esbarrar na tua máquina. Eu vou trabalhar aqui com 2 fios de linha industrial 230, regulagens 1.1. Coloco o fio, passo uma carreira. Apanharam todas as agulhas, apanharam o fio, coloco o pente bem centralizado para esse trabalho não dar problema. Vou precisar de pesos. Para essa quantia de pontos, eu vou usar 3 pesos grandes. Um em cada lateral e um no meio. Faço o tubular inicial, primeiro parte, ergo o PR no sentido contrário. 2 carreiras, desligo o parte, baixo o PR. Malha aberta vai ser feito assim, todos os botões na máquina desligados e todos os botões na frontura desligados. O inconveniente da malha aberta é que ela costuma, dependendo da regulagem que você está usando, pesos e a própria máquina, as agulhas às vezes estão um pouquinho torta, ela costuma falhar. Então, esse é um trabalho que precisa ser levado o carro bem devagar e a cada carreira observar para ver se a máquina teceu o ponto sem falha. Ela pesa um pouco no carro, ao levar assim o peso é bastante grande, porque a regulagem é pequena e porque tem muita agulha trabalhando juntas, uma do lado da outra. É diferente de malha com canelado, por exemplo. Eu vou tecer 120 carreiras dessa forma, somente levando o carro e cuidando para ver se as agulhas estão trabalhando corretamente. Em 120 carreiras, vou achar um fiozinho
e colocar num lado e no outro para marcar o final do gancho e começar a diminuição para a perninha. Esse é o modelo que começa do cós em direção ao pé. Faço uma diminuição com transportador de 2, uma diminuição de 1 ponto. 1 ponto fica para a costura. Tanto na máquina quanto na frontura, precisa fazer a diminuição. E aproveito e coloco o fiozinho aqui para marcar o gancho. Para fazer a diminuição sem risco de cair ponto, abre a agulha. Que esse é um trabalho, principalmente quando se trabalha com linha, o trabalho tem muito peso embaixo. Se cair o ponto, ele vai correr e desmanchar bem longe, e fica difícil apanhá-lo. Coloco o fiozinho. Isso facilita a costura do gancho, você achar o fiozinho. Na outra parte também vai ter o fiozinho, então, de cada fiozinho até em cima, costura o gancho e depois o entrepernas. Zero marcador. Faço 2 carreiras. Continuo observando para ver se a malha trabalhou perfeita. Abro as agulhas. Nova diminuição. Duas carreiras. Vou diminuir 1 ponto de cada lado até a carreira número 10. Cheguei na carreira número 10, fiz a diminuição, agora vou diminuir a cada 4 carreiras, até a carreira 70. Faço 4 carreiras, faço a diminuição. E assim eu vou fazendo a cada 4 carreiras, uma diminuição de um lado e uma diminuição do outro. Sempre com transportador de 2, para deixar uma agulha, um ponto sempre, para facilitar a costura. Antes de completar o comprimento que eu preciso, já atingiu no chão o pente com os pesos. Então, preciso ter peso e preciso continuar com o mesmo pente aqui embaixo. Não posso tirá-lo de lá e colocá-lo para cima porque marca. A malha aberta, ela é sensível a qualquer mudança no tratamento dela. Então, esse pente da frontura acompanha esse ferro mais circular. Acompanha esse peso circular, que é um ferro, eu dobro ele para cima para não marcar a malha. E vou girando
na malha de maneira uniforme. Não posso mais para um lado e menos para o outro. Eu tenho que fazer de forma que ela fique o mais parecido possível, o mais centralizado possível. Cheguei numa altura que eu consiga colocar os pentes, numa altura que eu consiga colocar os pesos, e os pesos sempre vão no final do pente, eles não vão naquele peso circular que acompanha a máquina. Coloco na lateral e verifico se ela não está pendendo ou para um lado ou para o outro. Nesse caso, eu tinha 3 pesos no início, agora eu só tenho 2. Então, preciso cuidar ainda mais das agulhas aqui na máquina para que elas trabalhem perfeitamente. Se elas não estão trabalhando, eu auxilio com a mão. E isso é importante porque a malha aberta, você tendo um ponto falhado com um fio, ela é a primeira a ser observada. Continuo até a carreira número 70, diminuindo dos 2 lados um ponto de cada vez a cada 4 carreiras. Cheguei na carreira número 70, faço a diminuição. Depois continuo reto, sem diminuir nada, até a carreira número 100. Aqui eu tenho 30 agulhas para trabalho. Cheguei em 100 carreiras, vou passar os pontos da frontura para a máquina. Para isso, tiro os pesos, vou naquela alavanca de deslocamento, PH, passo para a posição P, para que as agulhas deitem um pouquinho, virem um pouquinho, e eu consiga, levando essa agulha de olho duplo, pego o ponto na frontura e ele se acomoda perfeitamente na máquina. Abrindo as agulhas fica mais fácil o trabalho e não corre o risco de cair ponto. Nós vamos trabalhar apenas com a parte da máquina, então troco o engate. Passo a regulagem para 5. Isso porque eu estou trabalhando com 2 fios de linha. Já testei em uma amostra a regulagem e ficou acertado em 5. Faço 4 carreiras.
Vou fazer um passa-fita. Com um transportador maior, vou passar pontos para o lado, vou fazer aumentos internos, 4 aumentos na esquerda, 4 aumentos na direita. Então, levo as agulhas com ponto para fora e trago as agulhas vagas para dentro. Não quero esse furinho, então prego a laçada do ponto lateral, preencho. Faço 5 carreiras. Coloco o carro no H, no suspenso. Elevo a metade dos pontos. E a primeira agulha. Vamos fazer o calcanhar. Aqui eu tenho 6 pontos elevados de cada lado e ficaram 7 no meio. Esse eu vou fazer calcanhar inteiro, o que significa eu trouxe eles para cima, os pontos para cima, agora vou baixar um de cada lado, de cada vez, para fazer o calcanhar na mesma forma que a ponta do pé. Quando tem apenas um ponto, tiro do suspenso e trago. Faço mais 22 carreiras. Coloco no suspenso novamente. Trago para cima metade dos pontos. E mais uma. Vamos fazer a ponta do pé. E agora baixar os pontos. Sobrou uma agulha, tiro do H, passo uma carreira, uma sobra de fio para costura e tiro em fio de outra cor.
Vou precisar de 2 partes iguais a essa, porém, a parte do pezinho vai mudar a posição do calcanhar. A próxima perna eu vou fazer com o calcanhar no lado direito e a ponta no lado esquerdo, para que coincida, quando eu for costurar, coincida o pezinho virado para frente, porque se eu fizer ao contrário, um pé fica virado o contrário, certo? Então, eu vou fazer 2 partes iguais a essa até o pezinho. É uma malha aberta, o que significa que ela cede de forma diferente de outro tipo de malha. Ela cede em largura e encolhe em comprimento. Por isso, essa malha precisa ser feita com certeza uma amostra para determinar a quantia certa de pontos, porque com o tempo ela estica em largura e encolhe em comprimento. Aqui eu tenho um gancho de 120 carreiras. Parece bastante, mas eu vou precisar fazer o cos em cima também. O cos vai ser costurado em máquina de costura, um zigue-zague, fazendo o cos. Mas depois de costurada as 2 laterais, gancho com gancho, até o fiapo que nós pusemos. Vou costurar as 2 perninhas e depois embaixo e acertar a ponta colocar, costurando em ponto invisível. Eu já tenho no canal como costurar ponto invisível, eu deixo na descrição desse vídeo como costurar em ponto invisível e também quem tem somente a máquina, eu tenho um vídeo no canal que é uma meia calça infantil feita somente em máquina. Também é muito interessante fazer. Esse é um modelo que foi pedido por uma inscrita. Ela queria saber se dava para fazer uma meia calça infantil assim em malha, usando máquina e frontura. Eu costumo fazer em malha aberta. Também dá para fazer com canelado 1 por 1. Porém, quando se trabalha com linha, ela fica muito molenga, ela não tem presença. Então, eu prefiro fazer malha aberta, que quando estica, ela se assemelha muito com o canelado 1 por 1. Esse eu fiz com 2 fios. Também já mostrei no canal uma blusa cacharel feita usando apenas um fio, mas daí era da linha 2,28. Essa é a 2,30, ela é mais fina. Se você usa a 2,28, consegue fazer também uma meia calça com um fio apenas, mas sempre faz uma amostra para determinar a quantia de pontos. Eu vou costurar, fazer a outra perna, costurar e já mostro ela para vocês. E aqui a nossa meia calça canelado, um canelado bem fechado, feito com malha aberta. Ainda preciso fazer o cos. Esse cos vai ser costurado em máquina zigue-zague. Então, eu viro, preciso alinhavar. Alinhavo por dentro a altura do cos que eu quero e passo uma carreira de zigue-zague bem estreitinha para formar o cos em cima. E ponho elástico. Esse vai ser um elástico de 10 milímetros, é um elástico médiozinho. A medida que deu para essa meia calça, a medida de gancho deu 25 centímetros, 50 centímetros de circunferência sem esticar, mas a malha aberta, ela estica, ela cede bem em largura, então vai comportar bem a parte da fralda, enquanto a criança usa a fralda. E para esse tamanho aqui, a menina tem 2 meses. Esse tamanho de calça, de meia calça que foi feito, vai servir até ela conseguir andar, caminhar, perder as fraldas, não vai mais ter fraldas, e o tamanho de gancho vai continuar sendo bem aproveitado. 25 centímetros de gancho é muito bom, tanto para a criança que usa a fralda, feito nessa malha aberta, porque ela cede,
quanto para crianças depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando não usa mais fralda. A malha aberta foi feito até o pezinho. Conforme a criança vai crescendo, o pezinho não vai servir mais. Então, a mãe vai trazer de volta para mim essa peça e eu vou trocar a parte da meia embaixo, se ela quiser que eu aumente a meia para caber no pé, se não, um acabamento sendo feito nessa altura também, aí ela fica com uma calça estilo fusô, uma calça justa que vai servir mais tempo ainda. Então, é um modelo de meia calça que pode ser aproveitado bastante, não só nos primeiros meses. A menina tem 2 meses, mas vai servir até cerca de 2 anos esse trabalho aqui. E linha não tem fim. Depois, essa mesma peça pode ser desmanchada, porque não houve costura. Também é comum fazer a malha aberta e recortar, passar na overlock. Só que em passando na overlock, você perde a peça, ela tem o recorte, né, da overlock, você não consegue desmanchar e aproveitar a linha novamente, certo? Essa teve 23 de perninha até o pé e 25 de gancho, ainda faltando fazer o cos. Esse pezinho em especial, eu fiz o calcanhar diferente de meia que eu costumo fazer. Eu fiz o calcanhar inteiro, elevando primeiro as agulhas e depois baixando. Então, ele fica igual à ponta do pé. Ele fica um calcanhar inteiro. Por que eu fiz isso? Para não forçar tanto a parte de trás. Nesse passa-fita, uma fitinha na cor da saia, porque essa é uma meia calça para se usar com uma sainha plissada, uma saia listadinha. Então, para combinar, aqui vai ser na cor da saia. Essa, então, é a nossa peça para hoje. Uma meia calça infantil, malha aberta, feita em máquina e frontura e o pezinho somente na máquina. Existe outro modelo de meia calça feito apenas na máquina, eu deixo na descrição o link desse vídeo. Quem queira fazer somente na máquina também fica bom, ok? Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho!